Oi meninos, tudo bom? Estamos aqui de volta para a parte 6 do nosso estudo, o coração do artista, e hoje o tema é daqueles. Nós vamos falar sobre ciúme e inveja. Algo muito delicado, né? Muito difícil de lidar. Vamos orar e pedir para Deus nos abençoar. Pai, o Senhor sabe que há sentimentos que guardamos no nosso coração que são tão graves e tão perigosos que nós tentamos escondê-los ao máximo. E nós pedimos em nome de Jesus que nessa hora o Senhor traga à luz a Tua vontade e que nos mostre o Teu querer para que nós possamos Te servir da maneira mais agradável possível. Em nome de Jesus, amém. Ciúme e inveja é algo que existe na Bíblia em vários registros. E o primeiro assassinato ocorreu por conta de ciúme, né? Caim teve inveja de Abel e a Bíblia diz que ele não soube lidar com aquilo e por fim ele acabou matando o próprio irmão. A gente sabe que o ciúme, que é a inveja, pode dividir um grupo. Gostaria de fazer um pouquinho, de falar como o autor faz a diferença entre ciúme e inveja, que são duas coisas muito próximas, né? Mas ele coloca assim, o ciúme como um triângulo amoroso, como se fosse um homem, uma mulher e uma terceira pessoa. E ele coloca a inveja só entre duas pessoas. Não precisa de um terceiro para a inveja acontecer. Achei bem legal essa descrição dele de como a diferença entre ciúme e inveja, né? E é claro que na arte há ciúme, há inveja. E não é só na arte, lá fora, no mundo. Infelizmente, dentro da igreja também acontece crises, ataques de ciúme, de inveja. Isso é algo muito silencioso, que pode atingir o nosso coração. E a maioria de nós não sabe lidar com esses sentimentos. É muito difícil, não é? Lidar com ciúme, lidar com inveja, mas se nós não encararmos esses sentimentos, se nós ignorarmos ele, deixarmos ele crescer dentro de nós, a pessoa que é o alvo do nossa inveja, o alvo do nosso ciúme, nós vamos começar a desprezar essa pessoa. Nós vamos começar a ter problemas graves e lá no nosso coração a gente vai começar a desejar que aquela pessoa fracasse, que ela não vá adiante. Nós vamos começar a tentar diminuir o talento daquela pessoa. O que ela faz a gente vai desvalorizar, a gente vai falar para os outros de uma maneira pejorativa sobre ela. Então nós precisamos lidar com isso. E a primeira coisa, a primeira pergunta é como lidar com esse sentimento que invade o nosso coração dentro da igreja. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer e confessar. Reconhecer que nós estamos com ciúme, reconhecer que a gente está com inveja daquela pessoa que canta tão bem, que toca tão bem, daquela pessoa que interpreta tão bem, que escreve bem, que prega bem. São tantas artes, tanta coisa bonita que as pessoas fazem e que de repente a gente começa a olhar, olha, sempre vai ter alguém que faz alguma coisa melhor do que a gente. Sempre. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E se a gente não confessa diante de Deus, não reconhece primeiro no nosso coração, puxa, isso que eu estou sentindo é inveja. Eu estou com inveja porque eu não tenho aquele dom, aquele talento. Eu estou com inveja porque eu não tenho aquela habilidade, aquele carisma que aquela pessoa tem. E se nós não reconhecermos, isso não vai ser curado. Então nós precisamos reconhecer, precisamos confessar diante de Deus, pedir a ajuda de Deus e pedir para o Senhor trabalhar o nosso coração. Outra coisa que nós precisamos fazer é apreciar o que Deus nos deu. Apreciar o dom que Ele nos deu, as capacidades, as habilidades que Ele nos deu. Ao invés da gente ficar só olhando o que Ele deu para o outro, nós precisamos olhar para o que Deus deu para nós e apreciar esses dons. E dar crédito aonde for devido. Aprender a elogiar as pessoas. Isso é uma maneira de nós combatermos a nossa inveja, o nosso ciúme. Se uma pessoa faz algo que você admira, que você acha que é valioso, ao invés de você dar lugar para inveja no seu coração e falar, não vou elogiar, vou fingir que eu não vi, né, não vou comentar,
lute contra isso elogiando. Lute contra a sua vontade, contra esse mal, falando dos benefícios, falando da beleza daquela arte que ela criou, que ele fez. Nós precisamos aprender a praticar isso, porque isso é uma luta contra a inveja, mata o ciúme dentro do nosso coração. Na parábola dos talentos lá, a gente vê que Deus dá quantidade de talentos diferentes para pessoas diferentes. A gente não sabe por quê, ele não explica, mas o que ele faz é cobrar de cada um segundo aquilo que ele deu. Ele não vai cobrar de quem ganhou pouco uma quantidade enorme. Ele vai cobrar segundo aquilo que cada um recebeu. Então nós precisamos ter muito cuidado. Se você falar, eu só tenho um talento, você precisa entender que Deus vai cobrar de você aquele um que você tem e você vai ter que prestar contas diante do Senhor. O perigo da comparação. Existe um grande perigo da gente ficar se comparando com os outros. E a gente tem uma mania de se comparar com os outros, não é? A gente compara tudo. A gente tem uma tendência horrorosa de ficar comparando. Nós nos comparamos desde fisicamente, intelectualmente, até os dons e os talentos que o Senhor nos deu. E tem um texto aqui do livro que eu achei tão legal, vou ler para vocês. Diz assim: a alma não pode ser saudável quando alguém compara-se a si mesmo a outros. A alma morre um pouco toda vez que está envolvida com um estilo de vida que compete. Ela abre caminho para forças destrutivas de rivalidade, inveja e ciúme. Então, quando a gente fica se comparando, a gente está abrindo portas, a gente está dando brecha para o inimigo plantar dentro do nosso coração rivalidade, inveja e ciúme. Não é grave essa questão da comparação? Nós não precisamos ficar nos comparando com outras pessoas, né? É muito difícil a gente tentar ser outra pessoa, ser alguém que a gente não é, fazer alguma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Então a comparação mexe muito, destrói muito aquilo que Deus quer para a nossa vida. A união no grupo, porque a gente fica se comparando e aquilo vai virar confusão. Transformar a inveja em adoração é outra dica que ele nos dá. O Salmo 73, a gente vê que o salmista começa a olhar e falar: por que os ímpios prosperam? E aí ele fala, na casa deles tudo dá certo, na vida deles tudo vai bem. E ele começa a ficar olhando, deixando o coração dele se encher de inveja. Até que ele fala, até que eu entrei na casa do Senhor, até que eu estive na presença do Senhor, até que aquela inveja se transformou em adoração. Nós precisamos transformar a nossa inveja em adoração. O salmista transformou tudo aquilo que era ruim em coisa boa no coração dele. Outra dica, desenvolver um relacionamento ao invés de rivalidades. É muito difícil você ser inimigo de alguém que você está caminhando de perto, de alguém que você ora, ter inveja, ter ciúme de alguém com quem você tem intimidade. Então o autor fala, um remédio muito positivo para esse sentimento de inveja, contra o ciúme, é a gente manter um relacionamento mais próximo dessas pessoas, um relacionamento amigável, um relacionamento espiritual. E um exemplo que ele dá, que eu achei muito legal, é o exemplo de Jonatas e Davi. Jonatas tinha tudo para ter inveja de Davi, tudo, porque era para ele ser o rei. E Davi vem para tomar o lugar que seria dele. Ao invés de Jonatas deixar que o coração dele fosse tomado pela inveja, ele tornou aquele relacionamento, aquilo que poderia ser uma rivalidade, em um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento abençoador. Sabe aquela pessoa que você tem inveja dela? Não vai falar que não tem, que com certeza tem alguém que você tem inveja aí, que apareceu na sua mente. Se você se aproximar daquela pessoa, se você tentar conhecê-la, se você apreciar os dons e os talentos que Deus deu para ela, ela pode ser grande bênção na sua vida. E
sinal de caráter quando nós não nos sentimos ameaçados pelo talento dos outros. Eu gostei disso que ele diz. É sinal de grande caráter quando nós não nos sentimos ameaçados pelos dons, pelos talentos que o Senhor deu para outra pessoa. E ele dá o exemplo de Caim, falando assim, se você fizer a sua parte, se você fizer bem, é claro que você vai ser bem sucedido. Então, Caim, a Bíblia não fala por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. Ele não dá detalhes para a gente. Mas o que a Bíblia fala é que quando Caim começou a ficar com inveja, com raiva de Deus, com semblante diferente, quando a gente está com inveja, quando a gente está com raiva, quando a gente tem ciúme de alguém, a gente não consegue lidar com aquela pessoa naturalmente. Sabe, a gente lida com... Até o nosso semblante é diferente. O nosso jeito de agir, de reagir é diferente. E, claro, Deus percebeu que isso estava acontecendo com Caim, Deus foi tratar com Caim. Caim, por que você está com essa cara? E aí, ao invés de Caim, Deus fala para ele, se você fizer bem, é certo que vai ser aceito. Então, ao invés de Caim naquela hora falar, puxa vida, realmente eu preciso de mudança, eu preciso de arrependimento. Não, Caim deixou aquele sentimento crescer no coração dele e se transformou em morte. O ciúme, a inveja cresceu a ponto de se transformar em morte. E nós precisamos olhar para isso na nossa vida. Talvez você não vai pegar uma arma e vá lá matar aquela pessoa. Mas você mata ela no seu coração. Você mata o relacionamento. Você mata os seus dias de paz. Você mata noites de sono pensando no sucesso, pensando na prosperidade do outro. E ele encerra o capítulo dizendo, se Deus te abençoou com dons, com talentos, não ostente. Não queira aparecer. A Bíblia fala, quem se exalta será humilhado. É muito perigoso a gente achar que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, é uma coisa nossa. Quando nós nos esquecemos que aquilo vem de Deus. Tudo vem do Senhor, o Criador dos céus e a terra, o Criador da natureza, Criador do mar e tudo que tem lá dentro, Criador do céu, dos astros, Criador de cada planta, de cada flor, de cada fruta, de cada sabor, Criador de todas as coisas. O Senhor é o grande Criador e é Ele que nos deu esses dons, esses talentos. Por isso nós não podemos alimentar no nosso coração nem ciúme, nem inveja, porque isso não vai trazer vida, vai trazer morte. São sentimentos muito fortes que existem dentro de nós e que nós precisamos vasculhar o nosso coração e falar, Senhor, me afasta desse tipo de coisa. Limpa, livra-me dessas coisas e me abençoe para a honra e glória do Teu nome. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor esteja limpando o nosso coração, purificando, e que haja em nós gratidão por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que o Senhor concedeu a nós, e não tristeza, inveja, chateação, mas que nós possamos ter um coração agradecido pela obra do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de alegria e que os seus dons sejam usados para a honra e glória do Senhor.